Muito bem, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o nosso webinar LGPD para Internet Service Providers. Sejam bem-vindos. Nosso webinar, por curiosidade, começa sempre às 15h03. Hoje nós começamos às 15h05, porque todos vocês já estão atrasados para o LGPD. Então, já vamos entrar nesse clima, então. Vamos entrar nesse gancho. Estamos falando sobre isso. Estamos aqui na hora de mover os assuntos, vamos aqui ir fundo nessa questão, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto técnico. Para isso, temos aqui a presença de Guilherme Gomes. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde o resto aí da mesa ou não mesa. O resto do pessoal que está aqui com a gente online, nessa mesa online. Ariel, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estou aqui de volta. Maravilha. E mais uma vez a gente tem o prazer de receber aqui a doutora Nicole Soares, que é nossa especialista, advogada, trazendo aqui todo o aspecto jurídico para a gente. Doutora, muito obrigada pela presença. Boa tarde para todos nós que estamos atrasados. Todos nós. Sobre essa conversa que agora se tornou cotidiana, né? Sobre direito digital e LGPD. Maravilha. Antes de a gente começar, deixa eu só fazer aqui alguns comentários. Ariel, saiu Ariel, voltou Ariel, tudo bem? Vamos falar sobre Access Software e Managed Engine, né? Gomes, pode falar. Legal, gente. Hoje vai ser bem rápido. Access Software ela é a distribuidora da Managed Engine no Brasil, tá? Quem que é a Managed Engine? A Managed Engine ela é uma empresa do grupo Zorro Corp, focado na parte de gestão de TI. Então, a gente tem soluções voltadas para o mercado de TI atender os seus clientes finais, seus clientes externos. Então, a gente também tem soluções próprias para ISPs, para MSPs. Então, a gente está voltado para esse mundo do TI. A Managed já tem uma grande experiência porque ela ajudou muitas empresas na adequação da GDPR. Então, quando a gente traz isso para a LGPD, eles já têm uma bagagem para esse tipo de lei de privacidade. Então, é basicamente isso, bem rápido, bem simples. Nós somos a representante da Managed Engine aqui no Brasil. A gente está disponível para ajudar vocês com qualquer uma das soluções que eles fornecem, de Service Desk, para a parte de auditoria, para a parte de gestão de endpoints. Mais de 40 produtos hoje no nosso portfólio e a gente está aí para ajudar vocês aqui que for preciso. Maravilha. E agora eu tenho 2 recadinhos para vocês essenciais. Então, se você estiver com seu celular aí, já saca seu celular para escanear esse código QR, que é lá no LinkedIn a nossa comunidade de usuários de usuários Managed Engine, time IBRA, e também nossas redes sociais, fica aí disponível para vocês. A sessão está disponível no Instagram, no YouTube. O canal do YouTube é essencial, porque lá você vai encontrar aqui esses webinars e outros eventos passados que nós tivemos, estão sempre disponíveis lá, inclusive esse vai ser publicado lá depois. E outra dica essencial é o blog AC, onde você encontra muitas informações de nível técnico, inclusive sobre LGPD. Indo adiante, quero dar outra dica fantástica para vocês, que é o Pod Café da TI, nosso podcast. Ele é publicado semanalmente, toda terça-feira tem um episódio novo no ar. Inclusive, nesse webinar, nós estaremos sorteando uma caneca do Pod Café da TI. A caneca do Pod Café da TI é essa que está aí na foto. Vai uma caixa de madeira bacana, com uma canecona, um café. Personalizada. Lembrar que a caneca é personalizada com o seu nome, tudo bonitinho. Feita para você, o ganhador. Então, todos vocês que estão aqui vão participar disso. Então, vocês fiquem até o final para vocês não perderem a chance de ganhar a caneca. Não deem esse vacilo, ok? E também está aí o código QR para você estar acessando esse podcast. Tá? Ele está disponível em todas as redes. Você tem ele no YouTube, você tem ele no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts. Ele está disponível, enfim, no Google Podcasts também. Ou diretamente, você pode ir no site www.podcafeti.com.br. É isso. Vamos passar agora a palavra para a doutora. Ela está trazendo para a gente todo o aspecto jurídico. Então, se você tiver alguma pergunta também, vai lançando ali as perguntas, que na sequência nós estaremos fazendo para ela, ok? Bom, pessoal, é muito engraçado
a gente pensar em como foi esse desenrolar da LGPD, porque a gente lá em janeiro começou a fazer um movimento de, olha, gente, de agosto, né? Porque já tinha passado um ano, inclusive. E aí, agosto, e teve toda essa reviravolta que nem precisa. Aliás, precisa, né? Às vezes a gente parte do pressuposto que todo mundo entendeu o que aconteceu, mas na verdade tem muita gente que não entendeu o que aconteceu. Então, vamos fazer um resuminho. Basicamente, a gente teve a aprovação da LGPD em agosto de 2018, teríamos 2 anos de vacatio, naquele período em que a gente tem para se preparar para a entrada em vigor da legislação, e teríamos a LGPD valendo a partir de 2020, agosto. Pandemia, né? Quem esperava uma pandemia? Acabou também que o movimento legislativo tentava adiar. Tínhamos 2 cenários: adiar a LGPD para maio de 2021 e um último cenário que surgiu nos 45 do segundo tempo de adiar a LGPD para 1º de janeiro de 2021. Foi para o Senado e o Senado derrubou todos os nossos sonhos, todas as nossas expectativas desleais caíram por terra porque o Senado falou: nem maio, nem janeiro. É agora. Hoje a gente dorme no prazo e acorda amanhã fora do prazo. Porque, falando tecnicamente no juridiquês, é como se a retirada que o Senado fez do artigo 4º lá, da 959, fizesse com que o adiamento nunca tivesse existido. Então, a gente tem LGPD em vigor. E 15 dias a mais, 15 dias a menos, agora não vai fazer diferença na vida de ninguém. Estamos atrasados. Aí, a gente fica pensando em o que a gente precisa falar, explicar, qual é o ponto de partida, mas partindo do pressuposto que estamos aqui falando para pessoas que estão na lida diária com a tecnologia, com o ambiente digital, com as tratativas virtuais, tem alguns conceitos iniciais que nem vale tanto a pena a gente falar sobre isso, mas que eu achei muito interessante a pergunta, né? Já tem a pergunta ali do Marco Civil da Internet. Porque ontem mesmo eu estou dando um curso que eu resolvi montar justamente sobre direito digital e LGPD, porque eu acho que não tem como a gente falar de LGPD sem estudar os conceitos iniciais. Eu falava justamente isso para a turma, de que a gente trouxe a LGPD como se ela fosse assim a roda, né? Inventamos a roda. Quando na verdade a gente já tinha o Marco Civil da Internet, o decreto 877, que também trazia muitas previsões sobre a relação, né, dos provedores de serviço, dos provedores de aplicação, dos provedores de internet e como isso deveria acontecer ao longo dos nossos dias. Então, tem definições que já estavam lá, como dados pessoais, houveram algumas modificações, mas não tem como a gente falar que é um cenário absolutamente inovador, porque, na verdade, já estávamos falando de proteção, o decreto 8771, já estávamos falando de proteção da informação, dos dados, desde 2014, pelo menos. Não só falando, mas em um cenário em que já existiam legislações a respeito. Então, é novidade, mas também não é tão novidade assim. A gente não pode achar que jamais antes na história desse país tivéssemos tratado de algo sobre segurança da informação. Com que a gente deve se preocupar? Bom, a gente deve se preocupar com praticamente tudo nesse momento. Por quê? Porque a gente está num momento de adequação. A verdade é que a gente não sabe por que ponta começar. Então, se começa por alguma ponta. Porque você vai puxar uma ponta e ela vai desenrolando um processo interno dentro da empresa que está inadequado, e aí você vai arrumar um processo que vai te apontar outro processo que precisa ser adequado e você vai seguindo nesse caminho de adequação. Por quê? Aí, às vezes, algumas pessoas podem ficar bravas com o que eu vou falar, mas não tem receita de bolo. Tá todo mundo atrás
receita infalível para implementar a LGPD em 5 passos, né? Mais ou menos isso. Um tutorial no YouTube. O tutorial no YouTube. As 10 coisas que eu não posso esquecer sobre a LGPD. E não existe, porque cada instituição, cada empresa tem um porte, tem uma logística. Agora, com essa pandemia, muita gente que tinha um pouco de trabalho no escritório mudou para o home office, o armazenamento de dados mudou, o acesso mudou, diminuí o time, aumentei o time, terceirizei todo mundo, contratei todo mundo CLT, diminuir valores na prestação de serviço, restringir. Então, assim, não tem receita de bolo. Eu acho que é o primeiro passo, principalmente partindo do pressuposto que estamos falando nesse webinar aqui em específico, de um setor que já está 100% digital. E aí a gente tem outros setores que está meio digital, meio analógico, outros que não sabem nem onde estão, e a gente ainda tem que fazer esse exercício de entender qual é a nossa maturidade sobre segurança da informação, proteção de dados, para começar por algum lugar. O grande impacto, provavelmente, da LGPD com relação ao caso específico que a gente está falando hoje, é justamente sobre a autonomia que os consumidores passam a ter com relação a acesso, né? A gente não está habituado nos nossos dias hoje, um belo dia alguém entrar em contato e falar, olha, eu quero retirar da sua base de dados as minhas informações, revogar o consentimento, ou simplesmente eu quero saber aonde os meus dados estão e o que você está fazendo deles. E a LGPD, ela abre esse caminho. E aí a gente tem uma via de mão dupla, porque, assim, em alguns casos, a gente tem consumidores, em outros casos, a gente tem os nossos contratos em que nós somos prestadores de serviço. E nós, enquanto prestadores de serviço, a LGPD, e aí esse ponto, talvez, hoje, esse seja o ponto mais importante, a responsabilidade é objetiva e solidária. Então, as multas da LGPD ficam para agosto de 2021, as multas aplicadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados. E isso está ok, não mudaram nada ainda, acho que não vai mudar, mas é justamente para ter essa conotação educativa. Mas a cadeia de responsabilidade dos contratantes, ela já está sendo tutelada, né, sendo conduzida pelo que a LGPD prevê enquanto responsabilidade civil. E o que é isso, né, traduzindo o juridiquês? Eu, enquanto prestador de serviço, ou contratante de uma prestação de serviço, e alguém me contrata para prestar um serviço para ele, todo mundo nessa cadeia é responsável. E não tem esse negócio de falar assim, não, mas eu só fazia transferência de dados, tratou dados, é responsável. Não, mas eu só fazia o armazenamento. Armazenamento é tratamento de dados, é responsável. E aí, os nossos contratos, eles não estão preparados para isso. E obrigação contratual sem ajuste de instrumento é o típico negócio que a gente diz no jargão forense que tem hora para começar, não tem hora para acabar. Por quê? Porque começam as discussões sobre não, mas a falha não foi comigo, a falha foi com você. Não, a falha foi com você, não foi comigo. E vai depender do judiciário. E hoje, num cenário de pelo menos os próximos 3 anos, depender do judiciário para definir qualquer questão relacionada ao mundo digital é loteria. Porque você não pode partir do pressuposto que o desembargador, seu João, de não sei das quantas, no alto dos seus 70 anos de idade, é um cara que vai compreender a responsabilidade do provedor de serviço diante do fornecimento das informações utilizadas nas aplicações em redes sociais. Ele não sabe. Ele nem usa. Boa ele sorte sabe... com isso. Boa sorte. Ele mal sabe usar o WhatsApp.
Ele, inclusive, espalha com uma frequência incrível, uma quantidade enorme de informações que, na verdade, não condizem com a realidade. Ah, não, mas os juízes de primeira instância, eles vão... Não, não vão, porque o juiz de primeira instância, ele começa lá na cidadezinha, lá no início, e aí ele faz criminal, ele faz direito de família, ele faz empresarial, ele faz tributário, ele faz o que tiver na comarca. Aí, quando você vai para os grandes centros, você começa a ver um movimento de algumas varas especializadas para direito empresarial, para questões relacionadas a concorrências, mas assim, nada é especializado para direito digital. Esse é, juridicamente falando, um universo novo. E aí a gente depender, né, do bom senso e depender da compreensão de um mundo que é completamente estranho à tecnologia é contar com a sorte. E é uma coisa que eu sempre converso com o pessoal aqui da AC, é justamente isso. Nós temos um problema muito grande de comunicação. A tecnologia não entende o jurídico não entende a tecnologia. Então, com certeza, nesse cenário, não tem como não se preocupar no cenário do service provider, não tem como não se preocupar com os contratos. Por quê? Porque, inclusive, nesse momento, a depender de qual é a sua prestação de serviço, como é o seu trabalho, é o caso de já pensar em uma apólice de seguro para vazamento, porque a gente sempre fala, né? Incidentes vão acontecer. Agora, o quão preparado para isso você está, né? O quão preparado em estrutura humana e estrutura técnica você está. E estrutura jurídica também, porque você precisa se preparar. E aí, pensando justamente com relação a essa questão do marco civil e qual a relação da responsabilidade do service provider, o marco civil ele já faz essa distinção sobre qual é a responsabilidade dos provedores de serviço e qual é a responsabilidade dos provedores, né, de acesso, vamos dizer assim. E essa responsabilidade ela está muito ligada a justamente quais são as responsabilidades diante dos dados que você coleta. Porque conforme os dados que você coleta, surge a responsabilidade de apresentar judicialmente, caso sejam requeridos esses dados, no prazo de até 1 ano, se você tiver uma ordem judicial para essa apresentação. O interessante é que o Marco Civil deixa muito claro que é mediante ordem judicial, né? Não tem aquela coisa de um belo dia eu recebi uma cartinha de alguém e falar, eu quero que você me apresente. Só que em outra ponta, quando a gente está falando de relação de consumo, são dados diferentes, porque os registros de acesso que o Marco Civil trata são informações relacionadas ao comportamento daquele usuário ali, naquele acesso. Os dados pessoais que a LGPD define e protege está muito mais ligado ao cadastro, né? Como aquele titular está representado dentro da minha base de armazenamento. Então, são figuras diferentes que se complementam. E no caso da LGPD, ela abre uma portinha de acesso para o consumidor. Quando eu tenho a relação de consumo, fica garantido ao titular acesso a essas informações. Mas não, e é engraçado, né? Porque a gente tem que fazer o devido recorte. Porque não o acesso às informações, as informações são dele, ele sabe qual é o nome dele, ele sabe qual é o e-mail dele. Em nome do Senhor Jesus, amém, que ele sabe qual é o número de CPF dele, né? A gente está partindo do pressuposto que a pessoa sabe, mas o que ela vai querer saber é como os dados dele estão sendo tratados dentro do ambiente daquela empresa, né? Então, assim, ela abre essa portinha para o consumidor. Nisso, ela se diferencia do Marco Civil, por quê? Porque o Marco Civil, inclusive, é um Marco Civil da internet. E é engraçado a gente sempre ter que lembrar, né? A gente fica falando de LGPD, LGPD, LGPD. E LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela é geral.
ela se aplica em tudo o que a gente tem de tratamento de dados. Então, você tem responsabilidades diferentes, mas absolutamente complementares, tanto do Marco Civil quanto da LGPD. Aí a gente tem um tópico 4 ali da proteção de dados pessoais dos assinantes, gerenciamento de vulnerabilidades. E aí a grande questão é, não tem como a gente trabalhar sem os dados pessoais das pessoas, dos titulares, e é até bom não os dados pessoais dos titulares para a gente se habituar, porque a legislação traz essa definição de titular enquanto pessoa natural, né, pessoa física, e o gerenciamento dessas vulnerabilidades é justamente entender, e aí aqui eu não preciso me preocupar em falar tanto da parte técnica, porque, né, todo mundo já sabe. Estão aí, mas a grande questão há uma transformação cultural, né? E eu brinco que existe o selfie do sextou, né? Você tira lá a foto, o sextou, e aí no fundo tá o seu computador com um documento, com uma planilha. Foi muito interessante, eu participei na terça-feira de uma reunião da comissão da OAB, e aí tô lá falando, não apresentei slides nem nada. Aí sabe aquelas coisas malucas que acontecem nas videoconferências? Alguém assumiu o share screen. E a pessoa que assumiu automaticamente espelhou um boletim de ocorrência. Provavelmente ela estava trabalhando ali, fazendo uma petição, seja lá o que for. E aí eu estava falando, porque existem as vulnerabilidades, e pula na tela. Eu falei assim, tal como acaba de acontecer, porque o que está acontecendo pode ser um incidente de vazamento de dados. Então, gente, muitas vezes... Tá vendo como coisas podem acontecer das maneiras mais... Das maneiras mais inesperadas. E aí, a gente tem uma preocupação exacerbada, a depender do setor, com a parte técnica, que precisa existir, mas, ao mesmo tempo, é o que eu sempre falo, não adianta você contratar a melhor solução, treinar a parte técnica, deixar a galera afiada, se a dona Joana, a dona Maria, o seu João, que acessa o seu sistema, não faz ideia do quão importante é proteger os dados, porque você está abrindo portas de vulnerabilidade. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção é a coisa mais simples, mais boba do mundo. E ontem, na aula, eu falando sobre isso, uma das advogadas falou, Nicole, inclusive a gente tem já tem um julgado do TST de uma justa causa de uma bancária, porque ela removeu documentos da rede, ela copiou documentos da rede para um dispositivo dela. E aí o que eu estava brincando com o pessoal era, quem nunca mandou um arquivo para si próprio naquele grupo que você tem sozinho com você mesmo no WhatsApp, né? Quem nunca? Quem nunca? Só que a instituição, para conseguir manter uma justa causa dessa, ela tem um regimento interno, uma política de privacidade, ela já treinou o colaborador no ponto em que ela tem condições de afirmar que aquele colaborador tinha absolutamente certeza do que o que ele estava fazendo era inadequado, diante da regulamentação interna. Então, assim, são as coisas simples, grupos de WhatsApp, que muitas vezes a gente trata com normalidade, se tornou trivial, é comum, mas são vulnerabilidades. E aí é engraçado. Você começa a tentar resolver o problema do grupo do WhatsApp da empresa e é igual aquele cara que nunca fez check-up. Aí você fala, ele tá com uma dor no joelho. Aí você fala, não, vamos resolver a dor no joelho. Aí você manda ele fazer um exame. E aí, meu filho, você descobre que ele está todo complicado. É basicamente isso. É um diagnóstico bem ruim, né? É um diagnóstico bem ruim. Por quê? Porque a gente tornou a utilização de dados uma questão frívola, tipo, a gente usa, a gente pega, a gente coleta, a gente transfere, né? A gente passa o banco de dados para o coleguinha para a gente fazer uma parceria legal, ainda que o titular do dado não tenha autorizado que eu faça isso. Aquela base de e-mail, né?
A base de e-mail, a base de telefone, né? A base até, que a gente sabe, não é segredo para ninguém aqui, a base até mesmo das informações de como o usuário se comporta em determinados ambientes da internet, né? Ah, ele compra mais isso, compra mais aquilo, ele acessa mais tal coisa, ele acessa outra coisa, né? Porque a gente quer entregar ao nosso cliente as melhores ofertas, né? E por que não monitorar como ele se comporta na rede para poder oferecer isso para ele? Então, E são essas... trazendo ainda mais para o nosso contexto aqui do pessoal de ISP, aliás, eu não vou nem falar ISP, eu vou falar os provedores de internet, aqueles operadores regionais de telecomunicação, né? Eles estão numa situação agora em que ele precisa descer do poste, né? Porque o dia a dia deles é muito técnico, né? Então, está lá em cima resolvendo cabeamento, latência, o que foi. Quando desce do poste, está acontecendo um apocalipse zumbi aqui embaixo, né? O cara estava lá em cima, desceu, o que houve? Exatamente. Exatamente. E aí é um cenário muito complicado porque não tem para onde correr, né? O material de trabalho é transferência de dados, transferência de informação, armazenamento de informação, né? Não é um cenário em que, por exemplo, dou sempre o exemplo do agro, né? É óbvio que tem grandes empresas que vão precisar se adequar, mas muitas delas estão num cenário confortável, porque compram e vendem de outras empresas, tem pouquíssimos colaboradores, então o armazenamento e transferência de informações de titulares, pessoas naturais, é muito pequeno. Já no caso em que você tem um volume de informação de pessoas naturais, de titulares que são pessoas naturais, aí o cenário muda muito. E aí a gente começa a falar também dessa questão da descoberta e monitoramento de dados sensíveis. E é engraçado, né? Eu até antecipei, porque esse monitoramento de dados sensíveis, a depender dos dados que estão sendo monitorados, eles são justamente as informações que nos apontam esses hábitos de consumo, esses hábitos de utilização, né? A depender do que você está fazendo ali de mineração de dados, de compreensão do comportamento do usuário, você pode sim estar violando algo que a legislação fala que, olha, você não pode fazer isso. Óbvio que os dados pessoais, a gente tem essa definição muito clara, porque a gente está falando de orientação sexual, política, vinculação a sindicatos, dados biométricos, dados de saúde relacionados ao histórico de saúde, religião. Só que a criatividade humana, ela não tem limites, né? Porque aí você começa a pensar, então eu vou monitorar talvez um dado de religião dele, porque eu vou entender qual que é o ciclo de relacionamento e vai montando toda uma estratégia sobre isso. Então, não pode, né? A gente não pode. Primeiro que a gente não pode monitorar nada que não esteja absolutamente respaldado por base legal. Então, todas as hipóteses de tratamento dos dados pessoais ou dos dados pessoais sensíveis vão ter que ser adequados a uma obrigação legal. Então, tá, advogada, traduz. Eu faço o registro dos logs aqui do cliente. Por que eu faço? Porque o Marco Civil da internet fala que se eu armazeno, eu tenho que guardar por 1 ano, porque caso haja uma ação judicial para que eu apresente, eu preciso apresentar. Essa é minha base legal, que inclusive é uma das hipóteses de tratamento da LGPD. A grande questão na nossa adequação à LGPD é encaixar essas duas pecinhas, a hipótese de tratamento e a base legal para tratar. Então, em qual hipótese eu posso utilizar esse dado e qual é a legislação que me autoriza a fazer esse tratamento. E aí é hora de morfar. Na hora que você junta os dois, é a hora que você fala, ok, eu trato dados pessoais sensíveis, mas eu estou dentro de uma hipótese de tratamento e tenho base legal para isso.
Então, é a grande questão e é um trabalho que vai ter que ser feito, vamos dizer assim, artesanalmente, porque não tem nenhuma solução. A solução técnica, ela vai me apontar quais são os tipos de dados que estão na minha base. Mas qual é a hipótese legal? Aí é aquela hora que o advogado... E é engraçado, porque quando começou a pandemia, eu tive essa epifania, né? Porque, assim, a gente já vem de uns 2 anos, né? De uns 2 anos em que se falava muito que o advogado seria substituído pela inteligência artificial, que daqui a pouco não ia ter lugar mais para advogado e não sei o quê. Aí começou essa pandemia, eu falei assim, chupa a inteligência artificial. Você precisa de uma mente pensante, única, de uma análise. De resolver esse imbróglio que esses conseguiram se meter. E é exatamente o que aconteceu com a LGPD, porque a coitada da inteligência artificial, se ela começasse a pensar sobre o que aconteceu com esse desenrolar legislativo, ela não entender, porque até o que o pessoal fala, né? Os gringos não entendem. Tipo, se você vai explicar isso para um americano, para um japonês, o pessoal que tem investidor ficou louco. Porque assim, como é que você explica isso? Não, porque ia entrar em vigor, não entrou em vigor, depois teve um adiamento, mas depois voltou tudo como era antes. Então, assim, esse encaixe das hipóteses de tratamento, ele vai ter que ser feito de um por um, para entender, eu tenho essa base de dados porque eu armazeno para tal coisa, eu armazeno para tal coisa. Eu tenho uma legislação que me autoriza a guardar isso. O Marco Civil manda que eu guarde. Ok. Eu guardo isso aqui porque de vez em quando eu faço umas estratégias de marketing, mas eu não pedi o consentimento para o usuário e também não tenho base legal. Aí talvez seja um momento em que eu preciso de consentimento. E aí eu vou ter que fazer essa avaliação de dado por dado, de tipo de dado por dado. Óbvio que não é de ser humano para ser humano, porque senão seria humanamente possível, mas de categoria de dado, né? Porque imagina se a gente fosse classificar de um por um, seria absolutamente inviável. Legal, doutora. Eu tenho uma pergunta aqui, rapidinho, só te cortando, que eu quero aproveitar, porque a pergunta faz todo sentido dentro desse contexto. O Sandro perguntou, então, sim, se a gente pensar que pelo Marco Civil ele precisa armazenar, por exemplo, o dado de IP do usuário final. E a gente sabe que o dado de IP basicamente é o endereço desse cara na internet. Uhum. O IP, ele é um dado pessoal, ele é um dado sensível pessoal? Como é que ele fica categorizado dentro desse imbróglio aqui da LGPD com o Marco Civil? Essa pergunta é muito boa. Muito boa. E não é conversa de, tipo, sabe aquele palestrante que fala assim, nossa, muito boa essa pergunta, e fica enrolando? Não, eu vou... professor que quer valorizar o aluno, né? Fala assim, nossa... Não, mas ela é muito boa. Por quê? Porque a LGPD fala que dado pessoal é o dado identificado, que identifica ou identificável. E o IP, ele entra exatamente nessa categoria de identificável. Porque ele sozinho, para um mero mortal, 192.168.1. alguma coisa, pode ser apenas um número cabalístico. Mas, se você tem acesso a um dado, um banco de dados, que juntando esse número de IP, você encontra aquele ser humano que é o titular do dado, ele se torna um dado identificável. Por isso que, quando a gente fala de seres humaninhos que acessam bancos de dados que têm IPs, a gente vai ter que pensar muito sobre quais são os níveis de acessos dentro dessas instituições. Por quê? Porque as pessoas que acessam esses dados, elas têm a potencialidade de identificar quem é o ser humano que está utilizando aquele IP. Óbvio que me fizeram essa pergunta ontem no curso, falando assim, mas o IP, ele identifica até a segunda ordem. Porque, assim, eu posso ter um IP e tem várias máquinas que estão conectadas e etc. Mas, assim, a depender do que for e como for, de fato o IP vai identificar quem está utilizando. E se for uma rede,
você já tem pelo menos o apontamento daquela rede. Então, você chega na toca do rato lá, né? De qualquer jeito, você chega na toca do rato. Então, realmente... É um endereço eletrônico vivo, não é só um registro lá, né? Esse IP pode estar ativo no momento, né? Exatamente. E aí, com essa questão da LGPD trazer a figura do IP identificado, identificável, a resposta seca seria: não, não é um dado. Por quê? Porque só com ele você não consegue identificar a pessoa. Mas aí, se você juntar ele com um banco de dados que vai fazer com que ele se torne uma pessoa, ele se torna um dado identificável. Aí, por exemplo, é o IP de um contratante que é uma pessoa jurídica. É o fulano de tal que me contrata para fazer prover aquele serviço enquanto empresa. Não é. Por quê? Porque ele é pessoa jurídica. É a Fulanos Limitada que, sei lá, vende qualquer coisa. Aí não, tem contrato, não. Cliente final, exatamente, né? Exatamente, consumidor. Legal. E aí isso aqui junta com uma outra pergunta que é muito boa, que é, por exemplo, a gente tem ali a nossa base de e-mail marketing, que vai ter ali e-mail pessoal, às vezes tem e-mail empresarial, então Gmail, Hotmail, aí tem o e-mail da pessoa da empresa. Numa base que eu já tenho hoje, tá? É uma base já ativa minha que eu não coletei permissão para utilizar. Os e-mails corporativos, eu posso continuar usando ou esse e-mail também é um dado pessoal, mesmo sendo um e-mail corporativo? Via de regra, esse e-mail corporativo ele não é compreendido como dado pessoal. Tanto que já existem jurisprudências do TST, né, do Tribunal do Trabalho, que o e-mail corporativo ele é de propriedade da empresa. Então aquela máquina que está lá com o e-mail e tal, ela, né, se te mandar embora agora e falar, olha, você não vai nem voltar na sua sala para pegar nada. Você tem mais... Ou senão, tipo assim, tô te entregando suas coisas aqui. O computador é da empresa, o acesso ali é tudo da empresa, que é inclusive uma falha que há, acho que no treinamento de boa parte das empresas em explicar para o colaborador, olha, eventualmente no momento em que você for desligado, todo o conteúdo que está ali no e-mail, ele é da empresa. Então, né, cuidar com o que você utiliza. Então, de primeiro momento, ele não é considerado um dado pessoal sensível. Mas a grande questão é que se for um dado pessoal, se for um e-mail, tipo, Nicole, alguma coisa, e é o meu e-mail que eu uso para fazer o meu login do Spotify, blá, 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 é um e-mail que é um dado pessoal. E isso é tão complicado, assim, porque, por exemplo, tem um caso que eu sempre cito de vazamento, que é o da Anvisa. A Anvisa, no início do ano, ela vazou mais de 300 e-mails de pessoas que fazem uso de canabidiol. Como que ela vazou? Ela colocou todo mundo em cópia simples. E aí, ali tinha e-mail de gente que era criança, né? Pais de crianças que usam canabidiol e tudo mais. Então, assim, dado pessoal sensível. Porque com certeza absoluta, se você recebeu aquele e-mail, é porque você faz uso de canabidiol. Então, você tem, naquele momento ali, a informação sobre uma doença que a pessoa tem, ou um medicamento que ela usa, e a vinculação dela a um órgão que faz o controle da utilização de medicamentos. Então, essas são os tons de cinza, né, que a gente vai ter que enfrentar ao pensar sobre e-mail, IP. Um exemplo também é a placa de carro, né? Placa de carro tem muito isso, porque a placa de carro por si só, passando na rua, você não fala, é X não sei o que, é fulano. Não. Mas se você junta a placa do carro com um banco de dados, você identifica um monte de gente. Doutora, eu vou aproveitar aqui que a pergunta do Reinaldo, inclusive um abraço para o Reinaldo, faz muito sentido com isso. Ele colocou o seguinte: se eu trabalho numa empresa, pego o número de celular de um cliente e depois eu saio dessa empresa, eu posso ligar para esse cliente sem ser penalizado? É desvio de finalidade. Porque se você pegou um número no exercício da sua função lá naquela empresa e o cliente falou, eu sou
Adoro aquele povo que liga vendendo imóvel, né? Ah, eu sou a fulana. Nós temos um empreendimento para te oferecer, e eu lá atrás eu tinha realmente feito um cadastro no site da incorporadora autorizando que entrasse em contato quando tivesse um novo empreendimento. Eu autorizei a incorporadora, eu não autorizei o fulano de tal. E o consentimento é para a empresa e não para o fulano de tal. Então, é desvio de finalidade. Agora, a grande questão a possibilidade da pessoa fazer uma queixa, não sei se dirigir a algum lugar e falar, estão usando meus dados pessoais aqui de Vazamento de dados, né? É o vazamento de dados mais básico. Então, por exemplo, se o cara usa o celular pessoal dele e você não tem uma ferramenta, por exemplo, de MDM para você limpar esses dados quando o cara sai da empresa, por exemplo, né? Você não tem uma política de BOD que traz o seu device do cara para dentro e cria ali um perfil de uso empresarial para o celular do cara, por exemplo, temos um vazamento de dados de uma maneira muito simples, né? É um dado Agora, do cliente. a lógica, e aí é o que eu ia repetir anteriormente, que é sobre na questão que a gente está abordando hoje, é justamente diferenciar quem é consumidor, quem é prestador de serviço, porque são relações diferentes, quem é PJ, quem é PF, porque a gente tem proteções diferentes. E aí, nesse caso que você perguntou, Anderson, por exemplo, o que aconteceria? Eu ligaria na incorporadora e falava, olha, eu não autorizei fulano de tal a entrar em contato comigo, e ele entrava em contato comigo através de vocês, e agora ele está entrando em contato comigo, pessoa física, está me vendendo pirâmide, como chama? Marketing multinível. Aí, o que vai delimitar a responsabilidade do cara que pegou o telefone? O contrato que ele tinha, não sei qual vai ser, se era um contrato de prestação de serviço, se ele era funcionário CLT, e aí a empresa vai ter que avaliar se seria o caso de até entrar com ação judicial para, eventualmente, se houver algum dano, algo do tipo, para responsabilizá-lo. Então, nessas relações, os contratos vão ser muito importantes e aí eles precisam ser adequados. Bom, tem uma pergunta sobre tempo, doutora. O tempo em que pode ser armazenado a informação. Por exemplo, tem uma coisa bem frequente com provedores de internet, enfim, prestadores de serviço, que é a inadimplência, né? Então, se a pessoa fica inadimplente por um período, depois ela quer reativar essa conta dela e, de repente, já passou o prazo e esses dados pessoais já deveriam ter sido apagados ou não. Como é que é isso? O que pode ser guardado? Não pode? A pessoa tem que cadastrar de novo? Se a gente está... Aí, vamos começar do macro para o micro. Se a gente está falando de LGPD, a LGPD não fala de prazo de guarda. Nenhum prazo de guarda. Porque quem vai definir os prazos de guarda são os embasamentos legais. Então eu guardo esse dado relacionado a alguma questão de empregado. Então, quais são os prazos de prescrição na Justiça do Trabalho? Quais são os prazos de recolhimento do INSS? Quais são os prazos prescricionais relacionados à Previdência? Aí são esses os prazos que vão ser utilizados. Na questão da inadimplência, tem que ser observado os prazos de cobrança. Né? Primeiro, o que tem no Marco Civil da internet relacionado a alguma questão que for dos registros, dos logs, se ele armazena, ele tem que manter por um ano. Mas com relação à inadimplência, aí são os prazos de cobrança. Porque aí, se você não cobrar, cada um faz de uma forma, né? Manda para o jurídico para fazer uma notificação, negativar o nome. Aí, a partir do momento que está negativado, você tem o prazo da cobrança, e são esses os prazos que vão delimitar por quanto tempo você vai armazenar isso. Aí, para cada situação, você vai ter que encaixar. E é interessante essa pergunta, porque, por exemplo, o setor de cobrança, ele vai ter que se adequar também. Porque vamos dizer que é um cara que ficou sem pagar, passou batido ali, tem 2, 3 anos, sei lá, vamos colocar o prazo máximo, tem 5 anos. E aí, prescreveu mesmo a dívida dele, ninguém cobrou, ninguém fez nada, não tem sentido nenhum você permanecer com o dado dele armazenado.
Por quê? Porque você já até passou do prazo prescricional. E isso é tão corriqueiro que eu já tive um amigo que eu brinco com ele que ele é o rei da negativação indevida. Eu nunca vi uma pessoa ser negativada indevidamente como ele. Que foi exatamente isso. Ele tinha uma conta no operador de telefonia, encerrou, pagou tudo bonitinho. 6 anos depois, ele foi negativado. E a sorte é que ele é tão organizado que quando ele puxou lá nas pastas dele, ele tinha o comprovante de pagamento. Era uma conta de R$ 21. Então, noção. Só que provavelmente aqueles dados ficaram lá rodando em algum lugar, em algum momento a operadora mandou negativar. E aí, negativação indevida é dano moral sem questionamento. Então, passou desse prazo máximo até prescricional, por qual motivo você manteria isso na base de dados? É isso que tem que ser analisado. Então, vai ter que colocar o pessoal da cobrança também para delimitar quais são os prazos que são utilizados até internamente para fazer essa classificação de quanto tempo você vai manter essa informação com relação aos usuários que estão inadimplentes. Maravilha. O Bruno mandou uma outra pergunta aqui, nossa última do jurídico, né? É uma dúvida. Hoje, 90% das empresas usam o WhatsApp como ferramenta de trabalho e até onde pode ser considerado como ferramenta de trabalho frente à LGPD? É a questão do uso do WhatsApp com informações, né? A LGPD, ela não delimita a aplicação. Tipo, você vai usar só o e-mail, você vai usar só o WhatsApp, ou você... Não, isso é da cultura da empresa. Eu atendo empresas que usam o WhatsApp para tudo. Eu atendo outras empresas que usam para quase nada. E até tentam evitar, proíbem. Existem empresas que é um mix, né? Uma parte usa, outra parte não usa. Não tem delimitação. Agora, a questão é, o uso do WhatsApp com certeza vai entrar ali no nosso gerenciamento de vulnerabilidade. Ele precisa entrar como uma vulnerabilidade de modo inquestionável. Por quê? Porque está lá no aparelho, você não sabe aonde essa pessoa vai, se ela pode ser assaltada, se o aparelho pode ser invadido, clonado. Então, é uma vulnerabilidade, com certeza. Tem como por exemplo, se eu for num movimento de adequação à LGPD, e eu não estou falando que é para fazer isso, tá? Eu estou só conjecturando um cenário ideal. No mundo ideal da LGPD, a primeira coisa que eu falaria é não use o WhatsApp. Porque é extremamente vulnerável, gente. Assim, eu que, né, sou apenas uma pessoa que sabe alguma coisa sobre tecnologia da informação, olho para o WhatsApp e penso, bom, é muito vulnerável. Principalmente por conta do ser humano. E nem tanto por conta da aplicação. Por quê? Porque você usa o WhatsApp dirigindo, você usa de manhã, de tarde, de noite. Ele é tão cotidiano que você baixa 100% do seu firewall mental com relação ao WhatsApp. Ele se torna confiável, ele é cotidiano, você usa todo dia. Por que eu vou me preocupar? Né? Por que tem tantos golpes? Porque as pessoas usam tanto que você não se preocupa mais. Então, ele tem que, pelo menos, entrar ali como uma vulnerabilidade. Tem que ser um ponto da adequação, pensar, usamos o WhatsApp, o que vamos fazer com relação ao uso do WhatsApp? Anderson, eu acho que você está falando... Eu falei no mudo, falei, com certeza. Na verdade, você vai ter quem quiser usar vai ter que criar todo um procedimento, um protocolo para conseguir usar de forma limpinha. Né? Ou a empresa começar a fornecer dispositivos para os usuários que tenham ali contas empresariais de telefonia, com o WhatsApp empresarial do cara, com uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis. E assim, aí a gente... Se a tua empresa realmente precisa do WhatsApp, a gente tem possibilidade de trazer segurança para ele, mas isso vai gerar um custo de aparelho, de N outras coisas também, né?
Só um aditivo aqui que vocês falaram agora, e aí eu me lembrei de uma consulta que eu recebi em que o pessoal estava tentando entender o que que era LGPD e era uma empresa do varejo, então eles usam muito WhatsApp, listas de transmissão para informar das ofertas e tal. E aí do nada uma pessoa virou para outra e falou assim: Nossa, então a gente não pode deixar a fulana levar o telefone para casa. Tipo, todos os contatos que eles usavam para contactar os clientes estavam em um aparelho e a pessoa responsável por isso levava o aparelho todos os dias para casa. Não Então, precisa jogar o tipo, Candy Crush dela, gente. isso é uma coisa saltada, né? Tipo, Se ela for assaltada, é instantaneamente vazamento de dados. Olha que loucura. A não ser que É, você tenha um MDM que consiga fazer esse gerenciamento e apagar isso é esses dados bacana. com um aviso, assim. Existem algumas possibilidades de a gente conseguir dar uma segurança, mas assim, eu acho que essa empresa, por exemplo, não tinha isso. não. E aí, por isso que tem que entrar no gerenciamento de vulnerabilidades, porque aí pelo menos você vai ter. E tendo, você vai implementar algo para que o uso se torne mais seguro. Excelente. Bom, vamos avançar com a parte técnica, né? Doutora, quero agradecer imensamente a elucidação que trouxe para a gente. É importante esse pé no chão, né? Aquele descer do poste que nós falamos aqui para o pessoal de provedores e prestadores de serviço. Agora tem outras preocupações, né? A preocupação jurídica não era algo tão latente, batendo na cabeça aí, mas a verdade é que agora pode dar ruim, como dizes. Então, é hora de olhar para esses processos, olhar para essa questão jurídica e se adequar, né? Sim, sim. E começar por algum lugar, né? Não adianta ficar pensando por qual ponta é melhor começar. Por qualquer uma. Comece, que aí vai desenrolando e aí a gente vai resolvendo. Gente, eu vou agradecer e me despedir. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E a gente segue aí nos nossos próximos encontros para continuar falando sobre LGPD e direito digital. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Você, Tchau, Alessandro. tchau, tchau. Vamos lá. Bom, vamos continuar agora com o Ariel. Ariel mostrando para a gente as ferramentas, tá, pessoal? Vamos entrar agora na área técnica, mais mão na massa, do que pode ser feito. Sim, sim, bora lá, vou só trocar o compartilhamento de tela. Como a doutora já disse bem, né, não tem uma fórmula mágica, uma solução específica que a gente vai estar instalando ou configurando, né, e aquilo vai estar resolvendo o meu problema, né. Na verdade, o primeiro passo antes de começar a implantação, obviamente, é também o mapeamento dos nossos processos internos, dos nossos dados, né, e com isso a gente consegue estar entendendo melhor o que a gente armazena, o que a gente pode estar mudando isso, né? É necessário eu realmente estar armazenando essas informações, né? Então, dentro disso, né, após essa mudança mesmo de hábitos, essa mudança de cultura, né, a gente vai conseguir estar avançando nesses pontos, tá? Deixa eu escolher minha outra tela aqui. Então, dentro do que a gente conversou, né, claro que envolve muito mais coisas, mas os pontos principais, né, sempre a gente roda e volta na parte de gerenciamento de dados pessoais, né, e sensíveis, e quem tem acesso a isso, realmente eu preciso estar armazenando isso, e também volto no ponto em que se a pessoa solicitar, eu tenho que ter um relatório, eu tenho que ter essa informação bate pronto mesmo, né, dentro disso. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza, eu vou estar começando aqui pelo Password Manager Pro, né? O Password Manager Pro é a nossa solução de gerenciamento de acessos e identidade, né? Então, o que eu vou estar conseguindo fazer com o Password Manager, né? Além de poder estar provisionando esses acessos de formas mais seguras, né? Eu ainda consigo estar fazendo sessão remota
de forma monitorada, né? Então, sempre vou ter alertas ali em tempo real, de alguma sessão, um ativo privilegiado que eu vou ter, né? Então, basicamente, ele entende, né, como recurso tudo que a gente for estar distribuindo acesso, seja um website, seja um banco de dados, um servidor de banco de dados, um servidor Windows, Linux, um AD, né? Então, a gente sempre vai estar classificando como um tipo, né? E aí, dentro desses ativos, desses recursos, eu vou estar gerenciando esses acessos. Então, eu posso estar criando grupos tanto de recursos, tanto de usuários, né? E está definindo, né? Então, dentro desse recurso, eu tenho essas 4 contas, né? E dentro dessas 4 contas, cada um vai ter seu acesso, seu nível de acesso diferenciado, né? Então, para o usuário administrador, por exemplo, eu posso dar o acesso full para ele e para os outros, assim por diante, de acordo com o que eu precisar. Mas qual que é a maior vantagem nisso, né? Eu defino esses comportamentos. Então, eu tenho essas 4 contas. Eu posso definir que eu tenho que estar definindo, por exemplo, se a pessoa vai solicitar uma aprovação na hora de estar utilizando essa conta, né? Então, eu posso definir isso aí. Então, dentro do período de horário de trabalho, né, no meu business hours, ele pode utilizar sem aprovação, ou sempre ele tem que solicitar. E eu posso colocar mais de uma pessoa para aprovar também, né? Então, por mais que o acesso à pessoa seja full ou não, eu defino essa política, né? Então, eu já tampo uma vulnerabilidade, né? Então, já garanto esse acesso. E, além disso, né, dessa parte de aprovação ou não, eu posso estar disponibilizando, né, esse card link, né, esse acesso user-senha, de uma forma que ele não precise nem mesmo estar visualizando, né? Então, uma vez eu coloquei aqui na ferramenta, eu posso estar definindo se ele pode copiar, se ele pode visualizar, a gente copiar ou acessar diretamente, né? E, além disso, ele vai ter o Password Manager Pro, ele vai ter a extensão para o navegador, né, onde a gente vai conseguir também, por exemplo, no acesso web e já utilizando essa extensão para garantir esses acessos. Todas as informações de acesso, quem tem acesso ao quê, ele vai ter tanto a parte de relatórios normais, que eu vou estar passando, e ter a trilha de auditoria, né? Então, eu vou ter a trilha de auditoria a nível do recurso, né, do meu ativo, do meu usuário e principalmente das sessões remotas, né? Então, eu consigo ver, né, quem que acessou esse recurso, né, qual foi a conta utilizada, o horário, qual foi a razão, né, desse acesso, o tipo de operação, enfim. E aí eu posso estar classificando também por tipos de operações, então eu quero ver quantas contas que foram deletadas, se foi por conta de compartilhamento de senhas, se foi alguma operação a nível do recurso, eu consigo estar vendo isso aqui também, né? Essas sessões nesses ativos privilegiados, por exemplo, um banco de dados, uma chave SSH, eu posso estar gravando, né? Vai estar armazenando também. Eu vou definir o tempo de retenção dessas gravações, tá? E então, com isso, eu tenho tudo documentado, mas também eu consigo estar definindo esse tempo que eu vou estar armazenando ou não. E dentro, sim, a gente tem muito mais opções, mas ainda assim, pensando em LGPD, né, em proteção de dados, em questão de nível de relatório, dentro dos relatórios, né, eu vou ter todo o inventário das minhas senhas políticas, atividade dessa senha. Então, por exemplo, se o cliente quer saber qual que é o nível de acesso, quantas pessoas têm acesso a informações, eu tenho já esse relatório pronto, né? E da mesma forma, se o usuário interno também quer saber o que a empresa está armazenando e quem tem esse acesso, também a gente consegue já estar atendendo isso. Por isso que é muito importante a gente estar mapeando esse processo e estar reduzindo ao máximo ali os dados que a gente realmente necessita para estar atendendo, né? Para mim estar, no caso, definindo um contrato para o meu cliente, para eu estar mantendo ali para gerar um boleto, para gerar uma cobrança, e além disso, né, a gente já entra em outros parâmetros, né, de propaganda, marketing, que tem que ter um consentimento de tudo ali que está sendo armazenado. Então, no Password Manager Pro, a gente vai ter já alguns relatórios de compliance, né, ele já vai pegar, trocar a tela aí, vamos?
Trocou? Beleza. Então, a gente vai dar praticamente um relatório pronto, né, de compliance. Então, ele já vai me trazer um gráfico por violações, por tipo de política violada, tá? Quais recursos mais violaram. E aí, aqui embaixo, ele vai me dar a lista dessas políticas e o status delas, né? Então, vai mostrar quais tiveram violação ou não, né? E qual foi a conta que violou essa política. Então, além de definir esses parâmetros dessa política, tudo que for infringido, ele vai estar me alarmando, me mostrando também nesses relatórios. Então, posteriormente, se a gente tiver algum problema, a gente tem tudo isso documentado, né? E ainda falando a nível de acesso, né, de segurança, de vulnerabilidades, nós ainda conseguimos estar gerenciando certificados, né, e chaves, certificados SSL e chaves SSH, né, então, todas essas informações a gente consegue estar adicionando aqui, criando e fazendo esse scan de vulnerabilidades, né, e também, posteriormente, ter essa trilha de auditoria e esses relatórios relacionados ao certificado ou à chave SSH, né, dessa forma, eu já tampo também outro buraco da vulnerabilidade e garanto a mesma solução, né? Essa parte de a gente garante a segurança em diversos pontos e ainda vou ter essa parte de gerenciamento de acesso privilegiado, de identidades, mas também de vulnerabilidades a nível de perfil de acesso e certificados, tá? E um outro ponto, tá? Vou trocar de tela aqui novamente. Um outro ponto muito importante é a parte, né, que a gente estava falando também, a gente aqui mostrou o nível de acesso, né, que cada usuário vai ter as soluções, aplicações, e eu costumo dizer que o Data Security Plus é uma das ferramentas principais para a LGPD, né, porque a gente vai conseguir, além de estar monitorando, né, os dados e sendo alarmados, né, nós ainda conseguimos criar regras específicas, né, no caso, a gente consegue, por exemplo, né, criando uma regex, por exemplo, para endereço IP, né, como a gente estava falando, e diversas outras coisas, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Esse é o cara que vai te ajudar a descobrir o que tem no seu file server. A gente tem lá milhões de arquivos e a gente não sabe o que tem nesses arquivos. Quais são as informações que a gente tem dos nossos clientes, como está sendo armazenado, quem tem acesso. Então, assim, ele é o cara que vai te dar essa visão e vai te ajudar a gerenciar, monitorar, descobrir tudo que tem de arquivo no teu file server. Deixa o Ariel agora aprofundar mais um pouco. Ele, além, né, como o Gomes disse, além dele estar mostrando para a gente o que a gente está armazenando e quem que tem acesso, eu consigo estar definindo essas regras que vão me ajudar, né, completamente ali na hora de gerar um relatório, até mesmo está observando em relação a ataques, de diversos tipos de ataques. A ferramenta por si só ela já vem configurada para detectar ataques ransomware, né? Ou seja, ela já tem ali uma política, um alarme pré-definido, né, com as extensões já conhecidas, né, com ataques que já aconteceram de ransomware. Então, quando gerar um número ali alto de criação de arquivos, de copiar, remoção, renomear, mudar o tipo de extensão, ele já vai te alertar, né? Então, você já consegue ir ali tomar uma ação e com isso garantir que o baque não seja tão alto, né? O prejuízo não seja tão grande, a gente vê tudo isso posteriormente, né? Então, vocês podem ver, a gente tem muitos relatórios no Data Security, né? Ele vai estar segmentando basicamente por 5 categorias, né? Tem a auditoria de file server, e dentro de auditoria de file server, vai fazer análise de arquivos, né? Então, eu consigo ver ali quais usuários estão acessando mais determinados tipos de arquivos, quais arquivos estão ali antigos, ocupando muito espaço, que ninguém acessa há um certo tempo, né? Quais usuários estão violando, né? Mais esses alertas que eu estou definindo. E ainda dentro disso, a gente vem essa parte bem interessante, que é a análise de risco, né? Que é onde eu vou estar definindo essas políticas, vou estar mostrando para vocês também. Nós conseguimos agora também estar gerenciando endpoints, né? Com base em DLP. Então, basicamente, funciona de forma parecida com o file server, né? Porém, para endpoint,
né? Então, eu consigo estar garantindo a nível de vulnerabilidade, estar monitorando isso, e a nível de configuração também. E agora também a gente tem em fase beta ainda a Cloud Protection, onde eu consigo subir, né, configurar gateways personalizados e tá monitorando essas aplicações em nuvem também. Como vocês podem ver, né, é bem intuitivo, então ele vai me trazer aqui, né, por exemplo, dentro de File Audit, os arquivos mais acessados, né, então por quem que foi acessado, qual foi o servidor, né, qual que foi a pasta ou o arquivo específico, né, qual que foi a mensagem, né, ou a ação, no caso que deletou, né, e todas essas informações, né, eu consigo estar exportando, criando uma programação, né, por exemplo, tanto para enviar por e-mail, tanto para armazenar o meu repositório ali específico, tá? E eu também posso estar selecionando, né, as colunas que eu quero ver, né? Então, que ele já traz também o IP que acessou, né, a data que acessou e todas essas informações. Tanto que ele já vai trazer também, né, por exemplo, mudanças, né, de permissão, né, no acesso de pastas e arquivos. Então, caso tenha sido um acesso não supervisionado, a gente consegue também estar barrando isso e com isso tentar fazer com que o impacto seja menor em caso de algum problema. Dentro de análise de risco, a gente consegue estar configurando políticas, né? Ele, por padrão, ele vem a política da GDPR já com as suas regras, né? Ou seja, a identidade da Bélgica, da Alemanha, alguns cartões de crédito, e eu consigo estar criando novas políticas. Então, por exemplo, eu posso criar uma nova política para LGPD, né? E dentro dessas regras que eu vou vincular essa política, eu vou estar configurando a regex por identidade, CPF, telefone, endereço IP, entre outros que eu precisar, né? Então, com essa regex eu consegui identificar esses dados. E eu identificando esses dados, né, pode ser sensíveis ou não, eu faço essa análise, posso tomar a ação necessária, né, e dentro disso, eu sei quem tem acesso a essas pastas, quem fez alguma operação, quem deletou, quem não deletou, se estou sendo atacado. E juntamente com outras soluções da Manage Engine, como por exemplo o Password Manager Pro, eu vou garantir o nível de acesso a essas aplicações, né? E também fazendo esse provisionamento de sessões privilegiadas e identidade, né? Então é muito fácil, eu posso passar essa regex, especialmente de identidade, que vai variar o tamanho de estado para estado, né? Então posso passar várias regex para uma mesma regra, e posteriormente ele vai me dar um dashboard e também relatórios específicos, né? Como eu falei, quem está acessando mais, quem está violando mais políticas, quais políticas estão sendo violadas, quais são as regras que eu mais identifiquei, né? Então, além de eu ter todos os relatórios, eu tenho uma visão gráfica de tudo que está acontecendo, né? E principalmente ele me traz essa parte de análise de risco. Então, ele me dá uma pontuação, né, de quais arquivos ou pastas que estão trazendo maior risco, mas principalmente do usuário, né, do quais usuários estão violando essa política e assim por diante. Então, essas duas ferramentas juntas vai ajudar muito os nossos provedores de internet, né, essa gestão de contrato, de acesso, de identidade, que agora já começou, né, então agora a gente tem que seguir Já e tá se adequar valendo, nisso né? daí. Já está valendo. É isso aí, pessoal. E aí, né, nós temos, vou passar a palavra aqui para o pessoal do comercial, quem quiser contatar a gente para uma demonstração mais aprofundada, mais específica, né, a gente está aqui à disposição. É isso, pessoal. E a gente também tem um programa de parceria, tá? Então, se você é um MSP, se você é um prestador de serviços, entre em contato com a gente consegue ajudar vocês a atender os clientes de vocês no modelo de distribuição mesmo. A gente tem já um grupo formado para isso, a gente está 100% à disposição para ajudar vocês no que forem preciso, para a empresa de vocês ou ajudar vocês a atenderem essas demandas que vão surgir dos clientes de vocês. É isso, você pode contar para a gente também com outras demandas que vão além de LGPD. A gente tem várias ferramentas que podem ser do interesse de vocês, né? A gente tem aí uma gama de ferramentas de monitoramento e tudo mais que pode vir. QSM, Endpoint Manager, que vai acabar entrando dentro de LGPD, mas consegue ajudar Literalmente. vocês em grande parte. Acho que agora vamos para a hora mais esperada, ou não, né? Vamos para o sorteio. Sortear a caneca. Só um Bora lá. minutinho, deixa eu rodar aqui o sorteio, gente.
E o vários tambores. O sorteado de hoje é o Arthur Vaz. Arthur. Arthur Vaz. Parabéns, Arthur. Arthur, meus parabéns, cara. Você faturou a caneca do Pod Café da TI. A gente vai estar mandando para você um e-mail, tá? No decorrer entre essa e o começo da próxima semana. Não se preocupe, você vai estar recebendo um e-mail aí para a gente pegar os dados de você, para a gente estar encaminhando essa maravilhosa caneca personalizada do Pod Café da TI para você. Pessoal, acessa lá o Spotify, o Deezer, o YouTube, o nosso site, ouve o Pod Café, tá muito bom, tá muito legal, a gente fala de LGPD e vários outros assuntos interessantes para o nosso mundo de tecnologia, e a gente está à disposição para ajudar vocês aqui que for preciso. Vale muito a pena, se você ouvir e não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. É isso aí. Obrigado, Grande pessoal. abraço, gente. Obrigado e até a próxima. A gente se vê na próxima semana, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.